Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conforme eu havia prometido nesse vídeo aqui, hoje eu vou falar para vocês sobre vulnerabilidade. Então hoje eu quero discutir o conceito de vulnerabilidade e para isso eu vou fugir um pouquinho do meu padrão dos vídeos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para a gente refletir sobre o que é a vulnerabilidade. Então a principal questão que eu quero discutir com vocês hoje é sobre a diferença de idade em relacionamentos, seja um namoro, casamento, o que quer que seja. Mas o que eu quero problematizar são os casos em que uma das pessoas envolvidas é adolescente e a outra pessoa é adulto e entre essas duas pessoas há uma diferença de idade significativa. Eu vou deixar nos comentários o link de um texto que eu li sobre a questão da diferença de idades, achei bem interessante. Acho que vale a pena a leitura para a gente poder fazer uma discussão sobre ele depois. Mas antes de falar de mim, de contar da minha história, eu quero pontuar com vocês algumas pessoas que potencialmente vivem em situação de vulnerabilidade. São as pessoas com deficiência física, com deficiência mental, as pessoas idosas, com transtorno mental importante, naturalmente as crianças, as pessoas em situação de rua e outras mais. Essas são as situações de vulnerabilidade mais óbvias e vocês naturalmente devem entender por quê. Se não entenderam por quê, podem me perguntar, me questionar e eu explico depois. Será que é saudável uma diferença de idade nos relacionamentos? Tá em dúvida? Vamos descomplicar? Nesse momento eu tô achando importante contar um pouquinho da minha experiência, só para poder trazer algumas reflexões. Claro que cada pessoa vai ter a sua experiência, a sua vivência, uma história diferente, mas eu acho que o meu exemplo serve apenas para a gente começar uma discussão. Eu namorei 2 homens mais velhos quando eu tinha 17 anos. O primeiro namorado, o relacionamento não durou nem 3 meses. Então eu tinha 17 anos e, se eu não me engano, ele tinha 25. O que me levou a esse relacionamento foi justamente eu ficar interessada nessa ideia de ter um namorado mais velho. Além disso, eu achava muito interessante conversar com alguém que já era independente, que já trabalhava, que já tinha viajado pelo mundo, que já tinha muitas histórias para contar. O fato é que nós tínhamos poucas afinidades efetivamente. E o que sustentou esse relacionamento era muito do meu encantamento de estar com alguém mais velho. Acredito que logo após o primeiro mês, mais ou menos, ele já começou a fazer alguns comentários que me desagradaram. Uma foi quando ele me disse que não gostava de samba, não gostava nada que estivesse relacionado à cultura afro. E ao contrário, eu sempre gostei muito. E houve uma situação em que ele me censurou por estar sambando e disse que ele já tinha me avisado que não gostava daquilo. Houve uma segunda situação, ele havia dito que eu tinha engordado um pouco e que ele não gostava de mulher gorda, que ele me deixaria se eu continuasse engordando. E ele era gordo, tinha uma barriguinha bem saliente. A última situação, na verdade, foi a questão que acabou fazendo com que houvesse uma ruptura desse relacionamento. Aconteceu quando ele começou a me pressionar a casar. Ele disse que sabia que a minha família não aceitaria que eu viajasse com ele sem estar casada e que ele achava então que em breve nós tínhamos que casar. Como eu realmente não era apaixonada por ele, não amava esta pessoa, não tinha tantas afinidades com ele, foi bem tranquilo romper essa relação. O que eu tô querendo trazer em relação a esse exemplo é que eu já não era tão novinho, eu tinha 17 anos, já tinha algumas ideias muito determinadas do que eu pensava, do que eu acreditava, do que eu queria, os meus valores já estavam bem construídos e como eu não o amava, ele não tinha tanta influência sobre mim. Mas eu fico imaginando que se eu fosse apaixonada por ele, tivesse me envolvido mais, como é que seria a minha vida? Se eu tivesse de fato desejado casar, se eu realmente tivesse deixado que essa relação durasse mais tempo, será que eu teria aberto mão do que eu gostava, das músicas, das influências africanas? Será que eu teria passado a vida inteira pensando que eu não podia engordar para que ele não deixasse de ter interesse em mim? Como teria sido a minha vida?
Já no segundo relacionamento que eu tive com uma diferença de idade, foi praticamente a mesma coisa, com uma diferença mais ou menos de 8 anos. A história foi diferente. Nesse relacionamento que durou um pouquinho mais, eu não percebia nenhuma crítica, nenhuma tentativa de me colocar em algum molde. Mas o que para mim ficava muito claro é que essa pessoa com quem eu me relacionava, ela vinha me buscar para sair quando era do interesse dessa pessoa, me telefonava na hora que queria, era sempre uma coisa que partia dele e não de mim. Era uma situação também em que eu sentia o peso do etarismo, ou seja, eu colocava muita confiança no que ele sabia, no que ele fazia, eu não queria atrapalhar, não queria incomodar, eu não me impunha na relação, eu não defendia mais o que eu queria. Era uma relação de maior passividade, de ir dançando conforme a música. Em nenhum desses dois relacionamentos eu sofri nenhum tipo de violência sexual, nem nada do gênero. Eu já não era tão novinha, eu já tinha 17 anos, e como no primeiro relacionamento eu não era apaixonada por ele, quando ele começou a querer impor coisas que iam contra as minhas crenças, os meus princípios, os meus desejos, foi fácil fazer uma ruptura. No segundo relacionamento eu já estava bem mais envolvida, então se talvez ele tivesse tentado fazer isso, eu não sei se a minha reação teria sido a mesma, se eu teria facilidade de romper esse relacionamento. Mas o que eu estou querendo discutir aqui são justamente os pequenos detalhes. Como que uma relação de idade interfere na forma como esse relacionamento se constrói? A gente acaba atribuindo a alguém mais velho um certo poder. A gente é ensinado a respeitar os mais velhos, a valorizar a diferença de idade. E quando a gente se envolve, se relaciona com alguém que tem uma diferença importante de idade, especialmente quando você ainda é adolescente, você acaba idealizando muito a outra pessoa. A outra pessoa tem uma capacidade de argumentação muito melhor que você, e isso faz com que acabe sempre vencendo nas discussões, nas argumentações. E eu tô trazendo essa discussão pra gente pensar com essas pessoas que são adolescentes e que estão se relacionando com alguém mais velho, para que estejam atentos a essas questões. Nem todo relacionamento com alguém mais velho necessariamente vai ter uma questão de poder, uma questão de imposição, de ser tudo do jeito dessa pessoa. Eu não posso afirmar categoricamente que em todas as relações vai ser assim, mas existe um risco muito alto de que seja. Então eu peço que vocês que estão vivendo isso reflitam sobre essas questões. Mesmo que você não seja adolescente, que você já seja adulto, mas esteja se envolvendo com alguém bem mais velho que você, calcula, avalia como é que fica distribuído o poder nessa relação. Às vezes, num aspecto, alguém decide mais, em outro aspecto da vida, alguém decide menos, e isso de alguma forma é um equilíbrio. O problema é quando a pessoa mais velha determina tudo ou coisas muito importantes, especialmente quando essas coisas muito importantes são relacionadas a você, em relação a se você vai estudar ou não, qual é o curso que você vai fazer, quando ter filhos, quando casar, enfim, são questões muito importantes para você colocar na mão de uma outra pessoa, mas que quando a gente está muito apaixonada, muito envolvida, a gente acaba deixando a outra pessoa decidir pela gente. Então, leiam esse texto que eu estou indicando aqui na descrição desse vídeo, reflitam sobre isso e vamos discutir, vamos aprofundar essa conversa, vamos pensar juntos para que as relações sejam mais igualitárias. A vulnerabilidade, ela aumenta muito o risco de uma violência sexual ou de outro tipo de violência, uma situação em que alguém determina o que a outra pessoa tem que ser, como tem que se vestir, como tem que pensar e vai anulando a personalidade dessa pessoa. Por isso eu insisto que façam a reflexão, avaliem as relações, avaliem como é que são tomadas as decisões, avaliem a influência que o outro tem sobre você. Se você já teve uma experiência com alguém com uma diferença de idade importante, conta aqui pra gente. Vamos ampliar essa discussão?
Nos próximos vídeos eu vou começar a abordar a questão do abuso sexual. Então, se você já teve uma experiência de sofrer abuso sexual ou se você tem receio que alguém com quem você se importe passe por uma situação como essa, acompanhe os próximos vídeos, vai ser uma série longa, muito rica, com muitas informações sobre situações potenciais de abuso, como orientar as crianças, o que fazer com alguém que já sofreu uma situação de violência. Então, vem bastante material importante aí. Espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo vídeo.